Fala pessoal, tudo bem? Sou Augusto, sou monitor de disciplina de programação e algoritmos junto com o João. Estou aqui para mostrar para vocês soluções dos exercícios do questionário dessa semana. Aqui no primeiro exercício, você tinha que criar um programa que recebesse o nome do arquivo por input e devolvesse o conteúdo dele. Então aqui você recebeu por input na variável, no caso aqui eu coloquei nome no arquivo, né? Vou fazer aqui para ficar mais fácil a visualização. E aí você tinha que abrir o arquivo. Você podia usar esse open ou você podia usar o with open, que aí ele ia pegar dentro do arquivo. E aí, depois de abrir o arquivo, você tem que ler ele. Então aqui você usa a função f. No nome do arquivo aberto, né? Ponto .read. E aí, no final, só printava o conteúdo. Aí aqui vamos pro exercício 2, que é o da princesa do dragão. Então, assim, é a mesma coisa. Você tinha que ler o nome do arquivo na entrada. E aí, o arquivo tinha essa configuração aqui, uma torre que tinha todas essas linhas e andar eram esses espaços vazios. E aí você tinha que saber se a princesa ia ser salva pelo cavaleiro, que subia de um em um andar, ou se ela se pega pelo dragão, ou o cavaleiro também ia ser pego pelo dragão, e o dragão subia de dois em dois andares. Então aqui, por exemplo, e aí no final você tinha que pintar em qual andar a princesa estava, qual andar o cavaleiro estava, e se o dragão ia pegar a princesa ou o cavaleiro, ou se o cavaleiro ia conseguir salvar a princesa. Então aqui no caso, por exemplo, a princesa estava no sexto andar, o cavaleiro estava no quarto. Então aqui, ó, o cavaleiro subiu pro quinto, o dragão subiu pro terceiro. O cavaleiro subiu pro sexto, salvou a princesa, e o dragão subiu pro quinto. Então aqui nesse caso deu certo. E aí quando dá certo, ele tem que printar essa mensagem aqui, quero ver terceiro, o ponto 1. Aí, no caso do arquivo 1.txt, a princesa estava no andar 7, o cavaleiro estava no andar 5 e o dragão no andar 4. Aí, o cavaleiro subia para o 6 e o dragão para o 6 também. Nisso ele pegava o cavaleiro. Então, quando o dragão pegava ou o cavaleiro ou a princesa, ele tinha que printar essa mensagem mais um para o lanche. Aí aqui a resposta, né? Uma solução possível. Aí você tinha que fazer a mesma coisa, né? Que era ler um arquivo e abrir ele. Aí aqui eu usei essa função readline porque é um arquivo que tem mais de uma linha. Nesse caso aqui eu usei só read porque ele tinha que printar o conteúdo inteiro, então não importava a separação por linhas. Aqui ele separa por linha. Aí aqui eu usei uma variável para saber o andar. E aí, enquanto houver linhas no arquivo, né, esse while linha, ele, ele splitava os valores, né, ele separava o valor em lista. E aí, dentro desses valores, eu procurava aqui, dentro desse for, né? Se tivesse um P nessa linha I, ele pegava o andar, que o andar eu ia somando aqui. Então, por exemplo, a princesa estava no andar 0, no andar 6, na verdade, né? Que aqui é de cima para baixo, no caso. Se ela estivesse no andar 6, eu pegava aqui 6 menos 1 dividido por 2. Por que menos 1 dividido por 2? Porque que, se você for observar, a quantidade de linhas é o dobro mais 1 da quantidade de andares. Então aqui são 6 andares e 13 linhas. Então você tirava 1, ficava 12 dividido por 2, 6. Eu usei esse operador aqui para ficar mais fácil, né? Porque senão ele ia converter para float e aí depois ia printar, por exemplo, precisa estar no andar 6.0. E aí eu pegava para o controle de andar aqui. Aí o andar eu ia somando cada linha que passava, e aí no final eu só dividia por 2 na divisão inteira, porque, como eu falei, né, mais um dividido por 2, a parte inteira, por exemplo, 13 dividido por 2 dá 6,5. Ele ia pegar com esse operador aqui, ele pega só a parte inteira. E aqui, no final, depois de somar mais um andar e verificar se tinha a princesa ou o cavaleiro ou o dragão no andar, eu colocava mais um redline, que ele pula uma linha para baixo. E aí, para descobrir o andar de cada um, eu pegava a variável andar e subtraía a variável P ou C, P, C e D. Que aí eu descobri o andar certo da princesa, do cavaleiro e do dragão. E eu pintava do jeito que ele pediu lá. Aí agora, para descobrir se o dragão vai conseguir pegar eles ou não. Eu usei essa variável cavaleiro igual a false, que quer dizer que o cavaleiro tá perdendo. Então, eu vou somando aqui de 1 em 1 o cavaleiro, de 2 em 2 o dragão. Então, enquanto ele tiver falso, ou no caso aqui ele vai ter um break, né? É só para
para ter um while aqui. Aí, ó, se o D for maior ou igual ao P, então se ele pegar o P, porque ele pode ser de 2 em 2, por exemplo, ele tá no andar 3 e a princesa tá no 6. Ele vai pro 5 e depois vai pro 7, então vai ser maior. Então, para evitar algum erro dele passar, né? Então ele não passa, mas ele vai direto na princesa. Mas para evitar esses erros, eu coloquei maior ou igual. Ou o D for maior ou igual a C, que é caso ele pegue o dragão, ele dá um break, então o cavaleiro vai ser igual a false. E aqui, se o C for maior ou igual a P, que ele já passou nessa verificação, então se ele passar nessa verificação, ele dá um break, ele vai sair desse while. Então, se passou nessa verificação que o dragão não está maior ou igual ao C, aqui ele vai ver se o C está maior ou igual ao P. Se isso for verdade, o cavaleiro vai ser true. E vai parar a execução do while pra não ficar desnecessário, né? Aí, aqui ele vai ver se cavaleiro, né, que é essa variável aqui, se for true, ele vai printar a, a, o caso em que o cavaleiro e a princesa ganharam, né? Que o cavaleiro conseguiu salvar a princesa, que era o Verdecer. Se não, se o cavaleiro for falso, ele vai printar a mensagem que o dragão ganhou. Então, mais um pro lanche. Agora vamos para o exercício 3. O exercício 3 era um exercício que você tinha que ler um arquivo, que é a mesma coisa, né? O input é o mesmo, só que é um arquivo .csv, que é um arquivo de texto nesse formato RFC 4180, né? Que é uma sequência de valores por linha separado por vírgula. Então aqui, ó, esse é um exemplo de um arquivo CSV que tem 2 linhas. Então aqui ele tem 4 informações em cada linha, e aí, no caso, ele pedia. Então, também não importa o tipo da variável, né? E aqui nesse caso, ele pedia para você printar o último elemento é, da linha, né? Aí aqui, ó, vou mostrar para vocês como ficou. Pediu o arquivo, né? Abriu o arquivo, tudo normal. E aí o redline, né? Como eu falei, como tem mais de uma linha, você usa o redline. E aí, mesma coisa, o IO linha. E aqui, ó, X, eu pedi esse split aqui, ele separa a linha em uma lista. Então ele torna essa linha uma lista e separa os elementos onde tiver uma vírgula. Então, onde tiver uma vírgula, ele vai separar um elemento. Aí aqui eu pedi para ele printar o x, o último elemento, né, que é o tamanho do x. Então, se for uma, uma linha com 4 elementos, ele vai ter tamanho 4. Só que ele vai de 0 a 3, né? Então eu coloquei o -1 aqui para isso. Ponto .rstrip para isso aqui serve só para tirar o barra n do final da linha e ele conseguir printar sequencialmente, né, sem pular linha. E aí aqui eu dei um redline para pular para a linha seguinte. Então isso aqui é simples, ele só vai printar o último elemento. Agora vamos para o último exercício. Esse exercício aqui, você tinha que ler um arquivo que também tinha várias linhas, que eram terminados por barra N, e ele tinha assim, uma forma compacta de uma sequência de letras. Então, aqui no caso, ele tinha A, B2, C5, D, E, 7. Então, ele queria printar, na verdade, dessa forma aqui abaixo, uma forma descompactada. No final, você tinha que dar esse resultado. Então, era o número que vinha seguido da letra, era o número de vezes que a letra tinha que aparecer. Então, aqui o B tinha que aparecer 2 vezes, o C tinha que aparecer 5 vezes, o D uma vez só, né? Quando não tinha nada, era uma vez só, e o E tinha que aparecer 7 vezes. Aqui eu vou mostrar para vocês a solução que eu fiz. Mesma coisa, né? Abrir o arquivo e redline, porque tem mais de uma linha. Aqui eu tinha uma variável descompactado, que era para salvar a string descompactada. Aí aqui a letra, que era para salvar a letra correspondente. E o J, que era para ver a quantidade de vezes que eu tinha que printar. Por que eu coloquei como string? Porque tem casos em que tem mais de um dígito. Então, por exemplo, se tiver mais de um dígito, eu vou ter que somar, só que somar como uma string. Então, por exemplo, se eu somar 1 mais 0, vai ser 1. Mas se eu somar 1 mais 0 como string, vai ser 10. Entendeu? Aí aqui, mesma coisa, né? O while quando tiver linhas, ele vai pegar pro i na linha. Então, ele vai percorrer toda a linha de um em um. Então, ele vê se o i for um dígito, né? Que no caso, isDigit, essa função aqui, ele verifica se é um número, né? Mesmo se tiver no formato string. Então, se o i for um digit, ele vai somar na variável j esse dígito. Então, por exemplo, tá 0 aqui, vai estar 0, 1. Aí, no caso, por exemplo, vai estar 0, 1, 8, por exemplo. Aí, em vez de somar 1 mais 8, ele vai somar 18, porque está no formato string. É que, ó, se não for um dígito, então ele vai pegar numa variável n, no range
int j, porque o int j aqui ele tem que converter de string para int, né? -1, porque é a mesma coisa que eu falei no anterior, né? A lista tem 4 elementos, ela vai de 0 a 3, o índice dela. Então ela vai printar n vezes, né? Então, por exemplo, se o j for 3, ele vai printar 3 vezes ele vai somar, né, na variável descompactado mais a letra correspondente. Que como eu pego essa letra? Essa letra ele vai entrar aqui. Então, se o descompactado não tiver nada, então ele vai só somar, e a letra não tiver nada, ele vai somar nada. Então, por exemplo, sempre vai ter uma letra aqui, mas esse caso aqui, se ele entrar, se tiver um número no começo, ele vai somar nada no descompactado. É aqui, ele vai resetar o J, né? Vai voltar para o comum, porque ele já pegou o dígito e já printou a letra N vezes, J vezes no caso, né? E aí aqui ele vai somar descompactado mais I. O I, porque o I de novo ele vai somar, né? Porque vai ser. Porque no final das contas ele vai somar uma vez a menos essa letra. Então ele vai somar o I, né? A próxima letra seguinte. E aqui a letra vai ser igual ao I, que é o índice atual que ele tá, né? Que aqui não vai ser um dígito, né? Ele vai estar nesse alce, ele vai ser uma letra mesmo. Então ele vai salvar dentro da variável letra para ele poder printar, para ele poder salvar dentro da variável descompactado depois. Aí no final das contas, depois que ele leu a linha inteira, ele vai passar de linha e vai printar o descompactado, que é o, a variável feita, né, da forma correta, descompactada, e vai passar para a próxima linha. E aí ele vai zerar o descompactado para formar uma nova string descompactada. Aqui nos casos de teste, por exemplo, aqui vai ser A, B2, C5, D, E7. Aí deu tudo certo. Aí aqui vai ser M, se eu não me engano, é um dos casos lá que tem mais de um dígito, se eu não me engano, 35. Então ele vai somar, ele vai aparecer 35 vezes o M e por aí vai. E assim vão todos os casos de teste. É isso então, gente. Qualquer dúvida que tiverem, pode me contatar por e-mail ou o João. Também minhas monitorias são de segunda, as do João são de quarta-feira. E é isso. Qualquer dúvida que restar, vamos aí para solucionar. Obrigado, gente.